Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Voltei, falei que ia voltar na semana seguinte, estou cumprindo minha promessa, minhas metas de 2025. Uma delas é estar aqui toda semana com vocês, tirando dúvidas ligadas a português, redação e literatura. No nosso último vídeo da semana passada, eu falei para vocês um pouquinho acerca da leitura, né? A gente comentou um pouco dos dados acerca dos brasileiros que deixaram de ler. E falamos também um pouquinho sobre o livro do Stephen King, que é Longa Marcha, né? Ficou uma dica aí para vocês poderem usar ele em repertório do Enem, mas também usar para a vida, né? Para criticidade, fazer sempre esse comparativo, né? Contextualizar com as nossas vivências. É super importante fazer isso sempre que a gente está falando de textos literários. Na aula de hoje eu vou falar com vocês a diferença de duas classes gramaticais. Quando estudadas separadamente, normalmente, né? A partir das classificações, os alunos não apresentam tantas dúvidas. Mas quando você parte para uma análise sintática, é muito comum perceber que existe sim dúvidas. Então, se você está no 6º ano, muito provavelmente você vai se deparar com esse momento de dúvidas. Você deve estar estudando aí, ou já ter estudado, a depender da sua progressão no ano, de quando você vai ver esse vídeo, né? Sintagma nominal, sintagma verbal. O sintagma nominal ele é formado pelo substantivo, né? Substantivo, que é o núcleo e seus determinantes, artigos, numerais, dentre outras classes gramaticais, né? Que você já deve estar aí se lembrando, porque se você chegou até o 6º ano, certamente você passou pelas classes gramaticais lá no Fundamental 1, certo? E aí, quando a gente vai estudar os tipos de substantivos, também a dificuldade ela é quase inexistente, né? A gente está estudando as classes gramaticais dentro das suas bolhas, dentro do seu lugar, digamos assim. Então, se eu digo, vamos classificar os nomes que são substantivos em próprio, comum, primitivo, derivado, a compreensão e a classificação, ela tende a ser mais tranquila. Se vocês quiserem que eu faça vídeos falando sobre essas classificações, é só comentar aqui, é só deixar o seu pedido, tá? Eu vou ter o maior prazer do mundo em gravar para vocês. Quando a gente sai do sintagma nominal e vai para o sintagma verbal, a classificação dos verbos ela tende a ser um pouco mais trabalhosa, porque são muitas, mas os alunos também tendem a conseguir fazer as classificações com tranquilidade. Ah, esse verbo aqui está no presente, está no pretérito. Quando vai para o perfeito, imperfeito ou mais que perfeito é outra história, né? A maior dificuldade, né, que eu percebo dos meus alunos, você apresenta uma frase para esse aluno e pede para ele dividir, né, o sintagma nominal do sintagma verbal. E aí, muitas vezes, acontece essa dúvida por quê? E esse é o foco da nossa aula de hoje. Existem alguns verbos, minha gente, que são substantivados. Esses verbos estão nas formas nominais. E aí, na hora de você classificar o sintagma, ele não entra na classificação de um verbo, né? Então, ele não é um núcleo, por exemplo, de um sintagma verbal. Por que isso acontece? É o pulo do gato. É uma coisa muito simples. Tem um artigo antes desse verbo. Então, se eu digo assim, eu canto todos os dias, eu estou dizendo que eu pratico uma ação, né? Uma ação diária, ação de cantar. Mas se eu digo assim, o canto dos pássaros é diário na minha janela, aí essa palavra canto, né? Ele já deixa de ser verbo e se torna um substantivo. Quando eu tenho um artigo antes, esse verbo, ele se torna substantivado. Os substantivos, gente, são as classes nominais, né? Deixa eu fazer essa revisãozinha aqui. Para muita gente pode parecer algo simples, mas a depender do seu nível de estudo, né, onde você esteja estudando agora, né, em que série você esteja, esse pode ser ainda um tabu, né, uma dúvida. Então é importante a gente falar sobre isso. Substantivo, gente, é sempre ligado a nome, nomeia, né? Nomeia sentimentos, amor, dor, alegria, tristeza. Normalmente os substantivos que dão nome a emoções, a sentimentos, eles são abstratos, tá? Os substantivos eles podem ser também coisas, né, objetos, cadeira, celular, câmera, né? São substantivos comuns. E os nomes também das pessoas, os lugares, são substantivos próprios, né? Então os substantivos eles dão nome, nomeiam, e os verbos eles indicam ações. E aí, quando a gente parte desses conceitos para uma análise sintática, né, que é algo mais complexo do que uma análise morfológica, porque eu preciso analisar a relação das palavras nas frases, sendo que na morfologia, né, cada um lá no seu quadradinho, muitas vezes acontecem as dificuldades, porque a nossa gramática, meu bem, a nossa gramática é um caso à parte, né? A nossa gramática, ela permite aí uma série de regras com uma série de exceções.
A depender do contexto, muita coisa muda. Então, depender do contexto, uma palavra que isoladamente eu canto, tu cantas, ele canta, é o verbo. E aí, quando você traz para um contexto que um artigo aparece antes, ele se torna um substantivo. Então, realmente, são muitas regras que a gente precisa estar atento. Porque, infelizmente, na hora de fazer uma prova, seja na sua escola, ou um concurso, ou um vestibular, eles não cobram a parte básica, né? Eles vão logo para essas partes aí, para ver se o aluno realmente ele domina a gramática, né? Então, é bastante importante a gente perceber essas nuances. A gramática, eu já falei aqui, inclusive, em vídeos meus anteriores aqui no YouTube, ela não é algo sem lógica, né? Foi feita ao léu. Do UNT, essa regra aqui vai ser você. Não foi assim, né? Então, existe uma lógica pela gramática, né? Existe uma ordem em que as coisas devem acontecer e existem as regras que fazem as coisas acontecer. Então, entender que existe essa lógica é super importante para ter sucesso na escrita, na fala. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Meu objetivo a partir de agora é fazer vídeos mais curtinhos, com dicas mais precisas e mais objetivas. Se você tiver qualquer dúvida, quiser desenvolver essas regras, entender melhor tudo que está acontecendo por trás da gramática, você tem duas opções. A primeira é comentar aqui o que você quer ver no canal com mais detalhes para poder gravar. E a segunda é entrar em contato comigo, marcar uma aula particular. Estou aqui para ajudar vocês. Um beijo, até a próxima semana.